passar hoje para a parte de transformadas integrais. Se vocês olharem no texto, eu tenho quase certeza que no texto a sequência seria espaços vetoriais. Mas eu acho que seria mais produtivo, eu tenho feito isso ao longo do tempo, falar das transformadas integrais, porque elas são métodos que ainda se mantêm mais ou menos na mesma ideia das equações diferenciais. Então, seria, digamos assim, mais um método para se resolver equações diferenciais ordinárias, em alguns casos até não só ordinárias, mas parciais também. Então, a gente pula, tá? Aquele capítulo é um capítulo muito importante, aí eu deixo ele para o final, que é para poder a gente ter tempo, bastante tempo, para trabalhar com espaços vetoriais e álgebra linear. Esse capítulo de agora é um capítulo muito rápido, tá? Transformadas integrais é basicamente definir o que é a transformada, para que ela serve, a operacionalização dela na solução de problemas, e então aplicar basicamente a isso. Então não é um capítulo que vai demorar assim, em 2 semanas a gente termina ele, tá? Então vocês ficarem atentos para não deixar para fazer os exercícios mais para o final. Eu tenho visto que alguns de vocês estão chegando no final, perto da prova e trabalhando mais nos exercícios. Não é uma boa estratégia nessa disciplina. A disciplina ela pede por um processo de amadurecimento, de maturação, e só acontece se você mantém com ela uma certa recorrência, né, na diária, tudo mais. Tá? Faz um pouquinho depois, porque aos poucos você vai encontrando situações que você vai sendo obrigado a construir seus próprios desvios, atalhos e tudo mais, e você vai ganhando essa habilidade. Tá? Então, vou ver se eu passo hoje já a lista de exercícios do capítulo, pelo menos transformadas de Laplace, para vocês já começarem a tocar isso, tá? Então, vamos lá. Para que servem as transformadas integrais? Basicamente, a ideia das transformadas integrais, pelo menos a ideia básica para nós, né? É levar para um outro espaço onde a solução da equação se torna mais simples, tá? A ideia básica do nosso interesse é levar a equação diferencial para um outro espaço no qual sua solução se torna mais simples. Isso, evidentemente, né, sempre é possível. São as limitações do método. Todo método tem limitações, tá? O método serve também, as integrais também transformadas. Elas podem ser usadas também para o próprio cálculo de integrais normais, tá? E elas podem definir também algumas funções especiais, tá? Lembra que as funções especiais são aquelas que comparecem nos programas de física com maior recorrência, tá? Então, vamos começar definindo. A transformada de Laplace é muito simples a definição, tá? Dada uma função f de x qualquer, ou f de t, tá? Algumas pessoas usam muito t, e ela é muito usada para trabalhar com sinais, e aí o tempo é a variável independente, mas tanto faz, né? Transformada. Ver se eu acho o símbolo aqui. Transformada de Laplace. E f é igual a integral de 0 a f de x elevado a menos sx. Tá? Dx, né, claro. Ele fala assim, mas ganhei alguma coisa com isso? Nossa, em alguns casos ganha absurdo, tá? Então, por exemplo, em muitos casos você pode transformar um problema de derivada de segunda ordem, de equação diferencial de segunda ordem, para primeira ordem, porque ele não deixa de ser linear, né? E não deixa de ser uma coisa bastante importante, tá? A primeira preocupação que surge disso aqui, evidentemente, é a questão da convergência da integral, né? Mas veja que essa integral ela tem um exponencial aqui, então certas funções que explodam muito rapidamente, né? Essa integral vai existir, tá? Como o núcleo da transformada. É importante esse texto, esse conceito, tá? O núcleo da transformada é elevado a menos sx, que é uma exponencial. São a classe de funções f de x que possuem transformada. Laplace é muito grande. Então, x ao cubo, x a n, qualquer que seja o n, até mesmo a exponencial de x, agora a exponencial de x ao quadrado já não dá, né? A exponencial de x ao quadrado já não vai dar. Já diverge, né? A integral diverge, tá? A gente chama isso de, tem lá na apostila, vocês vão ver lá,
que é uma função de ordem exponencial. Mas para nós físicos não tem muita relevância não, tá? Mas vocês têm lá essa definição, não vou ficar me perdendo nessa definição aqui não. Então nós podemos calcular algumas transformadas de Laplace, né? Assim, com a definição da linha. Transformada. Então vamos calcular aqui algumas transformadas rapidamente. Exemplo. Dada a função x, temos que transformada. Deixa eu pegar esse cara aqui. Será que eu consigo levar ele para lá? Pronto. Transformado. Transformado de Laplace. X. Nada mais é aquela integral com x, né? E aí a gente pode fazer essa integral. Ser hábil em integração aqui, evidentemente, que é importante, tá, gente? Então, aqueles métodos de integração, aquelas coisas lá, aqui eles vão fazer alguma diferença, tá? Presta atenção. Bom, isso aqui seria, por exemplo, realizado por uma integração por partes, né? Tá? Você coloca esse dv igual a e menos sx dx, u igual a x, e o resultado sai rapidamente. Eu não vou me prender nessas coisas, não, tá? Simplesmente vou calcular. Oxe, ele não faz, desgraçado. Ele não faz se você tem esse S aqui, porque ele não sabe se o S é positivo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para ele me calcular isso sem problema. É claro que o S tem que ser positivo, né? Não resta a menor dúvida, consegue assim. Porque ele fica sem saber se o S é positivo ou negativo. Para nós que sabemos que o S é positivo, não há problema. Então eu posso tirar isso aqui. Então é 1 sobre S. Vamos fazer as funções. Vamos pegar outra função aqui. Pegar o transformador de Laplace do 1. É a função também, né? É uma constante. Eu não vou colocar 1 aqui, mas a ideia é que tem 1 aqui, tá? Eu vou tirar esse 1 daqui, vou fazer a conta. Depois eu boto ele de novo só para ficar claro que é o 1 que eu estou fazendo. Então é 1 sobre S. E aí ficaria agora, tipo, fazer o quê? Um exercício. Entenderam, né, o que eu fiz? Eu só integrei, tá? Um exercício que seria mostre a integral transformada de Laplace. Porque a transformada de Laplace. Transformada de Laplace. X elevado a n é igual a n fatorial sobre S elevado a n mais 1. Tá? Sempre com S mal fizer. Tá? Como é que vocês mostrariam isso aqui? Hein? Sugestões. Bora, gente. Chuta. É daquela mesma forma de número complexo? Qual? Aquela da indução? Eu pensei nessa. Isso. Dá para fazer assim, sim. Tá? Então você supõe que vale para n. Podemos fazer por indução, porque isso aqui é uma proposição, tá? É uma proposição, né? Estou dizendo o seguinte. E é uma proposição que depende de n, tá? Então eu poderia escrever isso aqui assim, logicamente falando. Eu poderia escrever isso aqui assim. Proposição que depende de n. A transformada de Laplace de x elevado a n é igual a n fatorial sobre s mais 1. Sobre s mais 1 elevado a n. S elevado a n mais 1. Isso aqui é uma proposição, tá? É uma proposição que depende de n. Sempre que você tem uma proposição que depende de n, você pode demonstrá-la por indução. Nós já vimos que vale para 1, nós vimos que vale para x, né? Então para n igual a 0, para n igual a 1. Então agora, já vimos que vale. Vamos fazer por indução. Já vimos. Então agora vamos supor que valha para n. E vamos demonstrar que se vale para n, então valerá, se valer para n, na verdade vamos demonstrar isso. Vamos supor, tá? E vamos demonstrar que se valer para n, então valerá também para n mais 1. Então eu faço o seguinte, seja... Então eu sei que vale para n, eu estou supondo que vale para n, tá? Então agora eu quero calcular para n mais 1. Então seja a transformada L de x n mais 1, né? Então essa transformada eu vou resolvê-la por partes de novo, né? E resolvemos. U igual a x elevado a n mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu coloco U igual a x elevado a n mais 1, eu sei que lá na solução por partes vai me aparecer um du
que é igual a n mais 1, x elevado a n. Ou seja, eu vou reduzir essa ordem aqui e vou poder usar a hipótese de indução. Tá? Essa é a ideia que está por trás dessa adoção. Evidentemente, o dv é igual a e elevado a menos sx, dx, né? De modo que o v é igual a menos, vamos colocar assim, e elevado a menos sx sobre s com sinal negativo, né? Faltou o dx no DU, professor. Ah, tá. Obrigado. Aí, então, você tem isso aqui, de modo que ficamos com essa integral aqui, passa a ser, que é essa aqui, evidentemente, né? Passa a ser u vezes v, tá? Então fica menos x elevado a n mais 1. É elevado a menos sx sobre s, u vezes v, tá? Mais, porque menos, esse menos aqui, né, vira mais, n mais 1 do du, tá? N mais 1 sobre s, integral de 0 até infinito, de x elevado a n, né, que é esse pedaço aqui eu já coloquei, o n mais 1, x elevado a n, vezes esse cara aqui, o s já está aqui fora, o menos já está aqui fora, fica e elevado a menos sx dx. Ora, isso daqui é a transformada da x elevado a n, hipótese de indução. Eu uso a hipótese de indução e só substituo esse cara aqui por isso. Tá? Com isso eu obtenho. Não, vou colocar aqui. Onde, pela hipótese de indução, podemos escrever. Vou colocar assim. Aqui, lembrar que aqui é de 0 a infinito, né? Vai dar 0. De 0. Quando for 0, o x elevado a n mata, né? E quando for infinito, o e elevado a menos sx mata, tá? Então, isso aqui fica igual a isso aqui. Já deu 0. Esse cara aqui é o próprio L de coisa, que eu estou supondo que vale. Então, isso aqui fica igual n mais 1 vezes n fatorial é n mais 1 fatorial. E s vezes s elevado a n mais 1 é s elevado a n mais 2. Ou seja, a proposição vale para n mais 1. De modo que P, n mais 1, e é equivalente à proposição mais 1 também vale. Mostramos, pois, que P de n implica P de n mais 1. E mostramos ainda que P de 0 é verdadeira, P de 1 é verdadeira, e P de n implica P de n mais 1. Então, se 0 é verdadeiro, 1 é verdadeiro, se 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, se 2 é verdadeiro, 3 é verdadeiro, indução finita. Logo, por indução finita, vale para todo. Pronto, é isso. Tá? E aí você pode obter uma transformada de várias funções. Tá? Eu não vou colocá-las aqui, então eu vou colocar assim, no quadro abaixo. Vamos de Laplace. Né? Eu vou copiar essa transformada, essa desse quadro. Então, vocês têm aí no livro. Não? Não. Então, tem a de 1, x elevado a n, elevado a x, seno de ax, cosseno de ax, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, por aí vai. Tá? Bom, mas o mais importante, quer dizer, que matemática, uma coisa que eu sempre falo, mas não custa nada repetir. Como é que você trabalha em matemática? É sempre assim, nunca, tá, gente? Você, para definir um campo, para dizer qual é o campo que você está trabalhando, você define um objeto. O seu objeto é transformado de Laplace. Uma vez que você define um objeto, você agora vai definir o que? As propriedades desse objeto. Tá? E depois é que você vai para a aplicação desse objeto em qualquer contexto. O primeiro objeto, depois as propriedades do objeto. Sempre. Tá? Não muda nunca. Bom, no capítulo que vem eu vou qualificar um pouco isso que eu acabei de falar. Mas em geral, então agora vamos ver aqui propriedades das transformadas de Laplace. Vou colocar uma section aqui. Propriedades. Então,
vou colocar as propriedades aqui, tá? Vou colocar bullet. Não, vou colocar numerado. Primeira, linearidade. O que isso quer dizer? Se você tem a transformada, então a ideia é a seguinte: a transformada, isso aqui é muito importante, tá? De A, F mais B e G, em que A e B são constantes, né? Isso daqui vai ser igual. Isso aqui decorre imediatamente do fato de que a transformada é uma integral, né? E essas integrais têm essa propriedade. F mais B transformado. E isso significa o seguinte: isso significa que a transformada é um operador linear, tá? A segunda é a chamada propriedade de translação. E ela diz o seguinte: tem a ver com isso aqui, que nós aqui, ó, quer ver? Ó? Quando você faz a transformada de A elevado a x, isso dá 1 sobre S menos A, que é como se você estivesse transladando esse troço aqui de A, né? Vamos lá. Ó, é como se você estivesse pegando a transformada de 1, e o S, ao invés de S, está pegando o S transladado por A. Tá? É mais ou menos essa a ideia. A transformada, então, deixa eu colocar aqui. Transformada de uma função f, vamos supor que você conheça, que é igual a f de S, né? Vou colocar assim. Se você conhece isso, né? Então, se é verdade que a transformada é igual a isso, então a transformada da exponencial de ax vezes f vai ser igual a f de S menos A. Então, isso simplifica demais a vida. Você fala assim, mas isso é importante? É importante, porque às vezes a função f é complicadérrima de fazer a transformada com a exponencial multiplicada, mas ela não é tão difícil assim de ser feita assim. Então, se você sabe essa daqui, quando vem esse cara aqui, você não precisa de fazer a integração de novo, você já sabe que isso aqui vale, tá? E aí você pode demonstrar isso com uma certa facilidade, tá? Demonstração aqui, a demonstração, vou colocar assim, demonstração aqui, proof, né? Proof. Imediato. Então, isso aqui eu não vou nem perder meu tempo, né? Para essa aqui, eu vou mostrar como faz. Para ver isso, então, suponhamos, então, veja só, vocês têm aqui uma implicação lógica. Para demonstrar uma implicação lógica, você assume um antecedente, né? Para mostrar que o consequente é uma decorrência natural. Suponha, então, que isso aqui é verdade. Agora, queremos calcular isso aqui. Aí, você usa o que para calcular isso aqui? Você usa a definição. Estou fazendo isso para vocês começarem a desenvolver essa capacidade de demonstração, tá, gente? Eu não vou demonstrar todos, eu vou deixar alguns para vocês demonstrarem, porque aí vocês vão desenvolver isso. Porque, inclusive, no próximo capítulo, é um capítulo que vocês vão precisar saber demonstrar bastante, tá? Então, usando a definição, temos que... É fácil isso aqui. Isso aqui é igual a integral de 0 a infinito, e é elevado a menos sx, é elevado a ax, tá? F de x, né? Tá? Dx, tá? Isso aqui agora eu posso escrever como sendo a integral de 0 a infinito, é elevado a menos S menos A, né? De x, f de x, dx. Olha, mas o que é isso daqui? Isso aqui é a própria transformada de Laplace, né? Só que agora para esse cara aqui. Então está escrito aqui, ó. É a própria transformada de Laplace da função f, só que para esse cara aqui agora. Ó, tá? É igual a f. Todo mundo entendeu isso aqui, não? É como se isso aí fosse o próprio S, né, professor? É como se ele fosse o S. O S menos A se transformou no próprio S, né? É bem intuitivo até. E é uma... Oi, pois não. E se o A fosse maior do que S? Não pode. É uma boa pergunta, tá? Porque, a ideia é justamente que porque o S aqui, na verdade, a rigor, ele é uma variável, né? A função passa a ser uma função dessa variável aqui. Então, ela passa a ser uma função de S menos A. Aí é claro que você está pressupondo que esse S menos A aqui vai ser maior que zero, tá bom? Mas é exatamente isso. Boa pergunta. Então, o próximo é translação, que a gente chama de translação inversa. Esse eu vou deixar para vocês. Se você sabe que o L de x é S, então... Deixa eu dar outra imagem aqui. Então, oi. A rigor, toda transformação, aliás, todo operador linear é uma transformação linear? Todo operador linear é uma transformação linear. Tá associado a uma transformação linear. Vou colocar aqui g de x. Ela é uma função seccionalmente contínua, em que ela é f de x menos a. Ops. Se x for maior que a.
ela é zero, caso contrário. Tá? Então essa é uma função que ela tem assim, uma espécie de um degrauzinho, né? Ela é zero, a partir de um x igual a A, ela se torna uma função x menos A. Se isso acontecer, se, isso aqui é uma proposição também, se isso é verdade, e isso aqui é verdade, então a transformada da G vai ser uma exponencial menos AS F de S. Tá? Então, ela é chamada de translação inversa, porque ela faz o contrário dessa aqui, né? Passa daqui para cá. Tá? Exercício. Muito fácil, tá? É só fazer a integração que não tem externo. Lembrar disso aqui, fazer a integração que chega no resultado, tá? Você também tem a chamada mudança de escala. Assumindo isso aqui, é sempre o que a gente vai assumir, né? A gente tem esse cara aqui, mudança de escala. Temos isso aqui. Então, vou colocar já assim nesse formato. L e F de AX é igual a 1 sobre A. Isso também é facílimo, F de S sobre A. Porque é só você fazer uma mudança de variável na integração, tá? Então, proof, exercício. A próxima é importantíssima, porque é, digamos assim, quase que uma justificativa do método, tá? Que é a transformada das derivadas primeiras, né? Tá? Transformada e derivada. Primeira, vamos colocar primeira. Depois a gente generaliza, tá? Então a gente diz o seguinte, que se L é igual a F de S, eu vou colocar assim, porque senão fica esquisito. Então, a transformada da derivada com relação a x, né? Porque a função, afinal de contas, é a função de x, tá? Ela vai ser escrita como sendo S, F de S, menos F de zero. Em geral, quando você tem que a função f de x, ela é contínua no zero, tá? Se ela não for contínua no zero, mas ela tiver limites à direita ou à esquerda, você então usa os limites, tá? Então é isso. Estou supondo. Tá? Então isso aqui, vamos fazer essa demonstração, isso eu vou fazer, tá? Nesse caso, nós temos o seguinte, a transformada. Eu vou colocar assim, temos que a transformada, que é a filhinha, que é uma integração por partes de novo, tá? Ela tem infinito. A filhinha, x, é elevado a menos fx dx. E aqui é claro que eu vou usar o meu dv como sendo a filhinha de x dx, né? E aí o v é só f, né? De modo que dv é igual a f' de x dx, v é igual a f de x, u é igual a e elevado a menos fx du vai ser igual a menos s e elevado a menos f de x, de modo que e ficamos com esta transformada na integração por partes. Todo mundo tá beleza, integração por partes, né? Porque isso aqui usa até morrer, tá? Vai ficar u vezes v, né? Que é e elevado a menos fx f de x. Depois eu coloco aqui os intervalos, tá? Mais integral. Aqui ficou mais porque tem aquele menos lá, né? O s sai para fora da integral. O v é f de x, e elevado a menos fx dx. Certo? Bom, isso aqui é o nosso fs, né? Definição do fs, né? Tá? Então isso aqui vai ser igual aqui. Vou colocar aqui agora. Aqui. De 0 a infinito. Vou colocar também os intervalos aqui, né? Vou colocar aqui. Quando for infinito, ó, esse cara aqui mata a função, porque a função, supostamente, ela é convergente, né? Ela dá integral convergente. Quando for zero, isso aqui vai dar o f de zero, tá? Isso aqui vai dar... Ah, ficou faltando um sinal aqui, né? Mas cadê o sinal? Vamos. Ah, sim, o sinal vem porque eu estou pegando a segunda variável. O resultado que a gente queria obter, tá?
O ordenamento aí não é relevante. Todo mundo entendeu, né? Por que deu negativo? Por causa disso aqui, ó. Tô pegando no limite inferior. Onde que eu tô? Ah, meu Deus. Próxima propriedade é para todo, né? Transformação de uma derivada qualquer, né? Transformada de Laplace, é óbvio, né? Da derivada enésima. A gente coloca assim, o L da derivada enésima, F. Vou escrever assim, tá? Derivada enésima é igual. Aqui agora a expressão, evidentemente, é um pouquinho mais complicada. S elevado a N, F de S, menos a soma de N igual a 1, não, N não, K igual a 1 até N de S elevado a K menos 1, F de N menos K, tá? A derivada enésima menos K, N menos K ésima, tá? De zero. Essa é o resultado. Veja que se eu substituir aqui o N igual a 1, fica S1 de F de 0, que é esse cara aqui, menos, só tem 1, né? S0, então dá 1, F, aqui é N menos K dá 0, então a derivada é 0 ésima é a própria função, né? Dá isso aqui, tá? Então dá isso aqui. Então, evidentemente que vocês vão usar, e vocês vão usar, porque eu não vou fazer, vocês aqui vão fazer para treinar esse negócio de demonstração por indução, exercício. Fazer por indução finita, tá? Mas o que é legal aqui é o seguinte, isso é interessante de comentar. Quando você toma uma transformada de Laplace de uma equação diferencial, o que vai acontecer? Se você tiver a função só, sem nenhuma um x, nem nada multiplicando, você vai cair numa coisa assim que é algébrica, tá? E usando as condições iniciais aqui. Então, eu podia já dar um exemplo, mas eu não quero parar agora a usar as propriedades, não. Depois eu vou dar um exemplo de uso disso aqui, um exemplo bem idiota de uso disso aqui, tá? Me lembre, tá? Se eu esquecer, me lembre de dar um exemplo idiota disso aqui. Então, agora transformado de Laplace de integrais. A gente tem aquela mesma ideia, se... então... Vou colocar aqui para não demorar muito. Esse cara aqui é assim. Então, a transformada da integral de 0 até x de f de t, né? dt. Então, veja, isso aqui é uma função de x, né? Tá? Eu não sei que diabo de função é, porque eu não sei quem é o f. Eu sei que isso é uma função de x, tá? E eu sei que isso daqui vai ser, que é impressionante, mesmo sem saber nada sobre a f, que vai ser f de s sobre s. É fantástico. Bom, essa demonstração eu acho melhor eu fazer pelo seguinte, porque ela aparece em alguns momentos em outros exercícios, tá? Em outras situações, vamos dizer assim, exercícios não, em outras situações. Então, vamos lá. Alguém tem alguma sugestão de como eu devo fazer isso aqui? Professor, joga essa integral dentro da definição. Não funciona não, vira uma desgraça. Vamos fazer? Olha só. Vai dar uma integral dupla, pelo que eu acho, né? Vai dar essa integral dupla e vai virar um inferno na Terra, sabe? Tá, colocamos, fazer, né? 0 a infinito, elevado a menos s x, e vem a integral dx. E aí você não sai daqui, ó. E como é que vai fazer? Bom, você poderia fazer o que eu ia fazer de outra maneira. Eu ia adotar uma outra estratégia, mas essa estratégia pode ser usada aqui também. E é a seguinte, você então usa isso daqui como seu U, né? Tá certo? Porque aí você vai derivar, né? Isso, e aí vai aparecer o F, tá? Então também dá para fazer por partes, chamando esse cara aqui de U e esse cara aqui de dv, né? Tá? Vou colocar. X é X, né? Tá. Eu dei o dx é aquilo, tá? E o v, dv, né? Isso aqui.
isso aqui. Que é, agora vamos fazer o U vezes V. Esse cara aqui vezes esse, então vai ficar isso aqui. Vai ficar menos 1 sobre S. O V, né? É elevado a menos SX. Isso está sendo tomado de 0 a infinito. A, porque tem aquele menos 1 ali. 1 sobre S. Integral de 0 a infinito. Integral de 0 a infinito. De f de x. Dx é 0 elevado a menos x. É a transformada. Tá? Então isso aqui dá 0. Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui dá 0. Fica igual a isso aqui. Mas isso aqui nada mais é que 1 sobre S, f de S. É o que a gente queria demonstrar. Tá? Beleza. O que mais? Simplificação por x elevado a n. Professor, Oi. poderia só explicar o que é o primeiro parte do zero? Dessa parte aqui, para baixo? É na segunda linha. Tá, aqui, né? O que eu fiz foi o seguinte, eu tenho aqui duas funções, né? Eu tenho essa função e isso aqui é uma função de x, né? Final das contas, tá? Então essa função de x, eu escolhi como sendo o u, tá? Por que eu escolhi assim? Porque eu sei que quando eu derivar o u, isso aqui é um u de x, né? Vou colocar assim. Na hora que eu derivar esse cara aqui, eu vou ter simplesmente a função no x, né? Tá? A derivada de uma integral é a própria função, né? Então é isso que está escrito aqui, tá? Não, é a segunda linha dessas três linhas. Aqui, né? Isso. Tá, perdão. Pois é, aqui, ó, vai dar 0 pelo seguinte. Bom, aí aqui, isso aqui eu usei só o UV, né? E o VDU, o UDV. Bom, o UDV deu isso aqui, tudo bem. Esse cara aqui, ó, é este vezes o U. É este. Tá? Aqui, ó, quando eu colocar o x igual a 0, esse cara aqui não zero, dá 1. Mas uma integral de 0 a 0, qualquer que seja a função, é 0. Então isso aqui no 0 já vimos que não vai dar nada. Quando eu colocar o x igual a infinito, aí você podia falar assim, mas será que esse troço aqui não vai dar infinito? Não. Não pode, né? Porque é o critério para que isso aqui faça algum sentido. Porque se essa integral aqui der infinito, você está tomando a transformada de Laplace de um troço que é infinito, que vai para o infinito. Então, ela não tem as propriedades necessárias. Então, você sabe que esse troço aqui, no infinito, vai ser menos, digamos assim, vai para o infinito com mais lentidão do que esse aqui vai para 0. Então, esse termo aqui vai matar essa integral, tá? Necessariamente. Para que faça sentido o cálculo. E aí você vai ficar só com isso aqui, tá bom? Ok, valeu. Professor, Oi. eu não consegui pegar essa última frase. Por que ele vai com mais lentidão do que essa exponencial? E se essa f de t for uma função que explode muito rápido? Pois é, aí você não tem a transformada de Laplace dela. Vamos supor que essa integração aqui desce e é elevado a menos x ao quadrado. Não dá porque essa não é assim que funciona. Vamos supor que fosse assim, tá? Se é isso, então, e essa função aqui não se encaixa nas condições que você tem que ter para ter uma transformada de Laplace. Aí se você não se encaixa, você não pode tomar a transformada de Laplace porque vai dar pau em algum momento, né? Tá? Ou seja, a transformada de Laplace não é uma coisa que vai existir sempre. E aí os métodos serão aplicáveis quando isso fizer sentido, né? A transformada puder ser aplicada, tá? Então, independente dessa função que eu escolha, essa exponencial que está de fora sempre vai fazer isso zerar, né? Independentemente, assim, desde que você escolha uma função cuja integral seja passível de ter uma transformada de Laplace convergente, né? Tá? Se ela não puder ter isso, então aí lascou, tá bom? Entendi. Beleza. Então, quando você tem isso aqui, a transformada de Laplace de x elevado a n f de x, ela tem a ver um pouco com a das derivadas, tá? Eu vou fazer essa também, porque ela tem uma coisinha bacana aqui que é interessante, é uma mutreta que vocês não fazem mal em ter em mente. Isso aqui é a derivada enésima, tá? A derivada enésima da transformada com relação agora a S, né? Claro, é uma função de S, né? Transformada enésima de S, tá? Então, a demonstração disso aqui é simples, tá? Mas é interessante. Temos que isso daqui é igual transformada, definição, né? Sempre. Aqui, x elevado a n é elevado a menos sx, f de x, dx, ok? Agora, olha só o que eu vou fazer. Mas isso aqui, ó, é igual a menos 1 elevado a s derivada, ou menos 1 elevado a n, não é s, pronto. Derivada com relação a s e n
enésima de 0 a infinito, é elevado a menos sx, f de x dx. Todo mundo consegue enxergar isso? Não é tão trivial de enxergar, veja. A única função que depende de s aqui dentro é esse cara aqui. Então, se eu entrar com essa derivada aqui, bater aqui, ele só vai pegar esse cara aqui. Mas qual é a derivada enésima de e elevado a menos s com relação a s? Você vai caindo s, né? Vai caindo vai caindo... Como é que chama? Vai caindo o x, né? Não o s, perdão. A derivada com relação a s, então vai caindo o x. A derivada primeira dá menos x. A derivada segunda dá x ao quadrado. A derivada terceira dá menos x ao cubo. Então, toda vez que for ímpar, eu preciso de consertar o resultado colocando um menos 1. Tá? Então, menos 1 elevado a n. Porque quando for par, eu não preciso consertar, porque já dá o número par. Então, vamos supor que fosse x ao quadrado. Se fosse x ao quadrado, seria 1, que é menos 1 elevado a 2. A derivada segunda com relação a s. O que é a derivada segunda com relação a s desse cara aqui? É x ao quadrado, é elevado a menos sx, fx, que é exatamente isso que está aqui. Tá? Mas isso que está aqui é f. Então, f de s, né? Então, isso daqui, deixa eu colocar assim. Isso daqui é a própria menos 1. Engraçado que... Ah, tá aqui. Menos 1 tá aqui. Perfeito. Entenderam ou não? Isso aqui é uma mutreta muito importante, tá? Em física usa direto isso aqui. Bom, se quiser, né? Se não quiser, pena aí para fazer as integrações. Aqui nesse caso você poderia fazer por indução, tá? Mas nesse caso você evitou de fazer por indução por conta desse macete. Então, mais fácil. Mas dá para fazer por indução. Não tem problema nenhum também. Inclusive, se quiserem fazer isso como exercício, tenha vontade. Só consertar isso aqui porque aí fica mais fácil a impressão, tá? Rapidinho. Senão depois eu esqueço. Tá acabando. São acho que 10 propriedades, 12 propriedades, mas tem uma aqui que são um pouco relevantes. Ah, tem essa aqui agora. Já falando de multiplicação, agora evidentemente vem divisão. X. Então, se esse cara aqui é isso, bababá, bababá. Agora esse aqui é mais difícilzinho de provar. Isso aqui é verdade. Então, é dividido, né? Vou colocar assim, sobre x vai ser igual a integral, que é essa infinito, f grande de t dt. Supondo, evidentemente, que esse limite de o x, quando x tende para zero, de f de x sobre x exista, né? Então você vai precisar de usar isso dentro da integral, né? Então não tem como... Bom, agora, pergunto a vocês. Como é que se demonstra isso? Querem 5 minutos para tentar aí? Pode ser, professor. Tá, então tentem aí por 5 minutos. Vocês têm 5 minutos para ralar um pouquinho aí na cabeça aí, tá? Então aqui é o seguinte. Você quer mostrar isso aqui. Aí qual é a manha? Então você quer mostrar uma coisa como essa, né? Que é simplesmente, isso aqui é simplesmente a definição disso aqui. Agora olha só o que acontece. Se eu derivar isso aqui com relação a S, eu mato o X, né? Tá? Então, derivando dos dois lados com relação a S, porque dos dois lados você supõe que essa função é uma função bem comportável de S. Né? Aí você fica com isso aqui é uma função de S, né? A gente sabe disso, né? Então, derivando com relação a S, isso aqui fica simplesmente cai o X mata com esse X aqui, tem um menos, né? Claro. E isso aqui nada mais é que o F de S, tá? Menos F de S. Tá? Desse sinal aqui. Então, agora você pode integrar. Só que para integrar, você vai integrar de quanto até quanto? Você vai integrar de infinito até S, por quê? Porque você sabe que esse troço aqui, tomado no infinito, essa integral aqui tomada no infinito, vai ser zero. Porque esse cara aqui, ó, vai ser infinito, né? Então vai matar a integral. Então você toma a integral de... Porque você tem que tomar ela de algum ponto até S, né? Já se sabe, né? Qual ponto você vai escolher é o infinito, né? Claro. Porque o infinito vai fazer com que a constante arbitrária seja zero. Então isso aqui vai ficar, trocando aqui os índices, né? Os índices não, os limites de integração. Fica isso aqui. Que é o que a gente queria demonstrar, tá? Tem uma tem uma 10ª propriedade, acabando, tá? Que é para funções periódicas, né? Então, se a função f é periódica, transformada de Laplace dela, isso eu vou deixar para vocês também, é igual
a integral de 0 até x a elevado a menos sx, f de x, dx, 1 menos a elevado a menos s de x. Pronto. Exercício. De novo, essa manipulação de integral, tá? E a 11ª e 12ª são simples. Então, o teorema do valor inicial diz o seguinte: se os limites indicados existem, então limite de x tendendo para zero da f de x é igual ao limite de s tendendo para infinito, s tendendo para infinito, da s, f de s. E eu já vou colocar o outro teorema do valor final também. Não, coloca na outra. Proof, vocês. Aqui vocês vão ter que ralar um pouquinho, tá? E o teorema do valor final, seus limites. Então, x tendendo para infinito agora, né? E f de x igual ao limite de s tendendo para zero, s, f de s. Então, esse aqui, aí, bom, aí vai precisar um pouquinho de trabalhinho aí para demonstrar essas duas últimas. Mas vocês têm aí alguns exercícios importantes para serem feitos, tá? Aí não é para deixar para fazer esses exercícios daqui a 20 dias. É para tentar fazer, não digo, tá, hoje, tá de saco cheio, tudo bem, mas faz amanhã. E a próxima aula eu praticamente termino a transformada de Laplace, tá? E aí nós vamos passar para a transformada de Fourier, tá bom? Então, o exercício são esses aí. Bom, com essas propriedades e a expressão da transformada de várias funções primitivas, essa é a estratégia. Você faz assim, você pega a transformada de Laplace de funções primitivas e você faz na unha. Aí depois você cria, demonstra uma série de propriedades que você pode mexer nos argumentos e tudo mais dessas funções para que você seja capaz de fazer o mesmo resultado para funções mais complexas. Então, a partir daquelas funções primitivas, você consegue agora tirar a transformada de funções muito mais complicadas do que aquelas, tá? Então, com essa propriedade, a expressão da transformada de Laplace de várias funções primitivas, podemos obter a transformada de Laplace para várias funções mais complicadas. Vamos dar um exemplo disso aqui. Exemplo. Vou pegar um aqui grandão. Deixa eu ver aqui um que seja representativo. Se também pegar um molezinho não adianta. Vamos pegar aqui. Só um minutinho, gente, que o meu filho está precisando aqui de alguma informação. Só um minutinho, rapidinho. Tá. Então, voltando aqui. Vou pegar um mais complicadinho. Os primeiros exercícios são simples. Aí vocês façam aí, não tem muito estresse, não. Mas tem um outro aqui, que aí já é um pouquinho mais complicado. Vamos calcular esse aqui, ó. Sei lá. Calcule a f de x é igual a 2 elevado a 3x seno de 4x. Tá? Então, essa aqui seria uma transformada de Laplace, uma transformada mais complicada. Se fosse 3x elevado a 3x de seno de x, não seria tão complicado assim, mas tem esse 4x aqui que pode complicar. Você só pode aplicar as propriedades, tá? A presença do fator 2 não altera em nada. Pois a transformada é um operador linear. A presença do 4x, 4 no argumento, vai fazer com que faria com que, vamos fazer assim, faria com a transformada, não ficaria. Só do seno, tá? Só do seno. Seno de 4x
ficaria. E usa a tabela, tá? Não precisa fazer isso aí. Sempre pode usar a tabela. Ó, o seno é A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, tá? Então, o A é 4 sobre S ao quadrado mais 4 ao quadrado, é isso? 4 ao quadrado, né? Tá? Usei a tabela. Agora, eu vou usar a presença do E elevado a x, né? Já a presença do E elevado a 3x indica que devemos... Agora, lembra do negócio do deslocamento? Ó, quando multiplica por um... Cadê? Quando multiplica por um cara assim, é só tomar a transformada em S menos A. Então, você indica que devemos transladar o S para S menos 3, ficando com, agora sim, transformada dessa função toda. Aí o 2 cai para fora, como nós vimos. A transformada do seno é isso aqui. E eu translado isso aqui em 3. Esse é o resultado. Agora, essa integral aí, se fosse fazer a integração, ela seria uma integral longa, chata de fazer. Não é impossível de fazer, mas chata de fazer. Ia demorar bastante tempo, né? Então, a ideia é que vocês poupam bastante tempo com essa estratégia aqui. Esse é o resultado. E assim vale para todas as outras, tá? Aí, vale sempre? Sempre tem um exemplo que não há meio, né? Da coisa funcionar, tá? Tem um uso interessante das transformadas de Laplace, que é o uso em cálculo de integrais. Ou seja, você pode usar a transformada de Laplace para calcular integrais também, integrais que eventualmente são mais complicadas, tá? A ideia seria mais ou menos a seguinte. Muitas vezes pode ocorrer que uma integração do tipo zero infinito, tem que ser de zero a infinito, tá? F de x, dx, vou colocar aqui em cima, seja relativamente complicada. Complexa não é um bom nome pra gente, né? Muito complicado. E pode acontecer também que a integração não seja complicada. Aí, neste caso, é mais fácil fazer esta última integral e tomar o valor do ponto S igual a zero. Entenderam a ideia? Eu quero fazer essa integral aqui. A integral é difícil que só o demônio. Aí eu faço essa integral aqui, que não é tão difícil assim, por uma série de razões. Aí eu pego e faço o seguinte, mas se eu tomar esse cara aqui no S igual a zero, essa integral de baixo aqui é exatamente essa que está aqui. Então é simplesmente... O senhor está inserindo um parâmetro, então. Isso, é isso, tá? E me ajudou a fazer a integração, né? Eu já vi essa técnica derivando a integral e transformando ela em EDO também. É isso que nós vamos fazer aqui nesse exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo que está no livro, porque esse não é um exemplo muito trivial, e eu vou colocar aqui, tá? Então é o seguinte, existe uma função especial chamada seno integral, dada por SI, chamada seno integral. Viu que o editor até modificou, né? Porque é uma função conhecida como uma função especial, tá? Integral de 0 até t, seno de u, sobre u, du. Essa integral não tem primitivo. Essa função aqui é só um nome para isso aqui, tá? Mas ela aparece tanto, principalmente em problemas de ótica, essas coisas assim, ela aparece muito. Então você chama isso aqui assim. E se você quiser calcular essa tranqueira aqui, nem adianta, tá? Ó. Ele te deu ela, é o nome, tá? Ele não te deu a integração, te deu o nome dela, tá? Não tem primitivo, tá? Mas, professor, a solução numérica dela é possível? Claro. Isso aí é tranquilo. Por exemplo, 1. Aí não tem estresse, tá? Tá aí, ó. Tá? Qualquer valor aqui que você colocar, vai dar resultado. Viu? Mas agora uma solução geral não tem. Geral não tem. Uma primitiva, né? Você não acha a primitiva dela, tá? Esse é o ponto. Tá bom? A ideia aqui mostra que a transformada de Laplace.
tem que mudar aqui. A transformada de Laplace da SI de T, ou de X, tanto faz, né? Podia ser de X, né? Vamos colocar X, vai. Tá usando X aqui o tempo todo, agora vira T. Não é legal. É igual a 1 sobre S, a tangente de 1 sobre S. Tá? Vou mostrar isso. Então a ideia aqui seria a seguinte. Bom, nós queremos encontrar isso aqui, né? Transformada. Aqui é um pouco aquilo que eu ia usar lá na transformada de integrais, mas acabei não usando para seguir uma ideia que vocês mesmos apresentaram. Tá? Então, isso aqui é como se fosse a nossa transformada de uma f de t, f de x. F. Tá? Mas o que nós podemos fazer? Lembra o seguinte. Lembrando, f de 0 é 0, né? Porque o f é isso aqui, tá? Então, f de 0 é 0, tá? E que f' de 0, ou de x, é igual a seno de x sobre x. Porque é a derivada de uma integral, tá bom? E essa última relação ela é muito importante. Por quê? Porque dessa última relação, a gente pode obter que x, f' de x, é igual a seno de x. Agora, olha só que beleza isso aqui. O bacana disso aqui é que agora nós sabemos calcular a transformada de Laplace dos dois lados. É fantástico isso. Nós tínhamos um problema horroroso, e aí nós mexemos no problema de tal maneira que nós criamos uma identidade cuja transformada de Laplace dos dois lados nós sabemos tomar. A transformada de Laplace aqui nós sabemos, isso aqui é a transformada de Laplace de um x multiplicando uma derivada. Tranquilo isso, eu sei como é que faz essas duas coisas. Porque eu sei qual é a transformada da derivada e eu sei qual é a transformada do x, tá? Ou quando o x multiplica, tá? Professor, essa f' de x aí entraria naquele caso da regra de Leibniz? Não, você faz aquela propriedade, né? A propriedade da derivada, quer ver? Você usa aqui, ó, essa propriedade aqui. Não, mas é porque o senhor aplicou a derivada antes da transformada. Não, pois é. Eu vou tomar a transformada de uma derivada. Ou seja, o que eu vou fazer aqui é isso aqui, ó. L, x, f'. Você pode... Eu entendi a ideia, a sua ideia. E no final das contas é isso que nós vamos fazer. Só que nós vamos fazer explicitamente, tá? Seno de x. Porque aqui você tem exatamente aquela ideia de uma integral de Leibniz por causa do x, a relação entre o x e o f' para a integral em x. Né? Isso, é exatamente isso. Isso vai aparecer porque nós vamos, na verdade, meio que demonstrar a relação de Leibniz. Tá? Porque desse lado aqui a gente já sabe. Esse lado aqui é simplesmente 1 sobre 1 s ao quadrado mais 1. Né? É 1? É 1 ou é s? Deixa eu ver aqui. Eu nunca lembro. Não decore isso não, viu, gente? Eu não sei de cabeça. É 1 mesmo. E Deus me livre de saber, que vai gastar um horror no meu cérebro. E do lado direito, e eu já tô velho, né? Do lado esquerdo. Então vai ser aqui a integral de 0 a infinito. De 0 a infinito. De x, f' de x, dx. Então você pode fazer de várias maneiras aqui, tá? Você pode fazer por partes, ou então você pode simplesmente usar as propriedades, tá? Pouco importa, tá bom? Você pode, por exemplo, isso aqui é x, perdão, faltou o né? É elevado menos fx. Isso aqui é a transformada de um x que multiplica uma derivada. Então, quando tem um x, o que acontece? Ó, quando tem um x vira menos 1 elevado a 1, né? Menos 1 derivada primeira da f de s. Então, veja só. Ficaria menos 1 ds, tá? Transformada da função. Mas veja que a função é a derivada. Então, na verdade, é isso aqui. De infinito. F' de x é elevado a menos s de x dx. Mas a transformada da derivada, a gente já sabe. Transformada da derivada, é isso aqui, ó. Transformada da derivada, cadê? Ruim de enxergar aqui, viu? Nossa, aqui, transformada da derivada é isso aqui. Certo? Então, quando você faz esse cálculo, né? Você fica com uma equação de modo que ficamos com menos 1, vou colocar menos 1 pelo dds, e s f de s,
porque o f dá zero, né, derivado, é igual a isso aqui. Agora isso aqui é equação diferencial, né? Equação diferencial separável, tá certo? Então eu posso integrar isso daqui, posso integrar para ficar com menos SF de S é igual a integral daquilo ali, que em princípio é arco tangente de S, tá certo? Então o arco tangente de S, eu posso passar para lá o sinal trocado, tá? E deixa eu ver, posso escrever isso aqui assim, SF de S é igual a menos arco tangente de S. E aí o arco tangente, lembra que a tangente é inversa com a tangente, né? Então o arco tangente de S, aqui teria mais uma constante, né, na verdade, né? Teria mais uma constante. Vou colocar assim, mais. Mas nesse caso a constante ela seria necessária? Pois é, essa é uma boa pergunta, essa é uma pergunta importante. Porque veja só, nós temos aqui algumas exigências, né? Lembra que nós tínhamos aquele cara do valor inicial, teorema do valor inicial, o limite da f de x é igual ao limite da s, ou então o limite disso aqui, tarará. Então, é importante, porque se você tomar o limite disso aqui, com s tendendo para zero, esse cara aqui vai dar zero, né? E isso aqui, teoricamente, tem que dar a menos f de x, certo? Ó, limite disso daqui, com x tendendo para infinito, né? Deixa eu ver aqui. Professor, eu confesso que eu não entendi essa passagem. Qual? Do limite. Não. Eu ainda estou elaborando isso aqui para ficar um pouco mais razoável, né? Vamos por assim, usando a propriedade do valor final, se não me engano, deixa eu ver. Do valor final, valor inicial, limite de S tendendo para infinito, de S, f de S, tem que ser igual ao limite de x tendendo para zero e f de x. É assim que você tira a constante, tá? Conta dessa propriedade. Porque como não demonstramos a propriedade, ela não ficou na cabeça, né? Que é essa propriedade aqui. Certo? Nós sabemos quanto que vale esse limite aqui, tá? Esse limite aqui é zero. Ó. É igual a zero. Então nós queremos que esse limite aqui, ó, isso aqui, dê zero, certo? O limite aqui dê zero. Então, limite, como o SF de S é isso aqui, é menos um sinal, né? Ficamos com isso aqui. Limite, S tendendo para infinito, é igual a zero. Quando S vai para infinito, o arco tangente vai para π sobre 2, não é isso? Né? Então, aqui ficou negativo, né? Ficou menos aqui, né? Perdão. Eu passei o menos para cá, né? Então ficou aqui menos, menos isso. Bom, depois do lado de fora, né? Mas esse aqui vai para π sobre... Quando o S vai para infinito, esse aqui vai para π sobre 2. E o limite de uma constante é a própria constante. Então, esse aqui vai para π sobre 2. O C vai ter que ser igual a π sobre 2. Tá? Menos π sobre 2, né? Menos π sobre 2. Tá bom? Assim, ficamos com S, f de S, igual a menos o arco tangente de S, puxar para o sinal para o lado de lá, tá? Menos π sobre 2. Bom, aí vocês vão precisar de se convencer que isso daqui é 1 sobre... o arco tangente de 1 sobre S, tá? Se convençam disso daí, tá? Isso aí é trigonometria. É o arco tangente de 1 sobre S. Tá? E, portanto, f de S é igual a 1 sobre S, arco tangente de 1 sobre S. Tá? Não é trivial, mas dá para fazer. Dá para fazer. O passo mais complicado é esse aqui, na verdade. Tá? O passo mais complicado. Ô, professor, e como é que fica a aplicação disso aí nas EDOs? Pronto, já ia esquecendo, né? Vou fazer aqui aplicações na EDO. Pronto. Section. Aplicação inicial, tá? E depois melhora um pouco. Aplicações básicas nas EDOs. A ideia aqui é a seguinte: vamos pegar uma equação diferencial qualquer, seja uma.
Eu vou colocar 4 aqui, assim. Quarta derivada, tá? Segunda derivada, menos y, igual a seno de x. Essa é a sua equação diferencial, tá? Quarta ordem. Aplicando agora, assim, com as condições iniciais, y de 0 é igual a 2, não, 2 não, vou colocar y0, vai. Y' de 0, tem que ter todas elas, né? Y' de 0 é igual a y1, y duas linhas de 0 é igual a y2, e y3 linhas de 0 é igual a y3. Veja que eu tenho que ir até a derivada enésima menos 1, tá? Com as condições iniciais, igual na enésima menos 1, até a enésima derivada. Faltou 1 aqui. Não, é isso mesmo. A enésima menos 1, tá? Bom, vocês vão ver por quê. Tomando a transformada Laplace dessa equação, ficamos com a derivada da quarta potência. Vamos lá pegar a derivada da transformada da derivada de quarta potência. Cadê? Tá aqui. Tá? Então, quarta potência, n igual a 4. Põe um 4 aqui. Com 4 aqui. K de 1 até 4. Vamos ver quem é esse K de 1 até 4? Vamos colocar daqui do lado. Professor, eu não sei se eu entendi. Você está aplicando o operador dos dois lados, né? Isso, é isso. Ah, tá. Beleza. Aí vai ficar, essa soma vai ficar S elevado a 3, F de 4 menos 3. 1, né? 4 menos 1. Porque o N é 4, né? 4 menos 1, 3, né? Então vai ser 3, então Y. 3 linhas. De 0. Ops. De 0. Mais, depois eu ponho o sinal, tá? S, 4, o K agora é o K2, né? Então fica 2 menos 1, 2, né? 2 menos 1. Fazendo besteira aqui. K igual a 1, K aqui é 0. O K é 1, né? Aqui é o S igual a 1. 2 menos 1. O Y vai ficar o quê? 2. Porque 4 menos 2. Mais. O K agora é igual a 3. 3 menos 1, 2. F, ó, Y. Aí vai ficar o quê? Y'. 0, né? Porque é 4 menos 3. Mais. S ao cubo. O F, que é 4 menos 4, né? 4 menos 4. Então é o próprio Y de 0. Tá? Então eu tiro esse cara aqui, que eu acabei de fazer a conta. E boto esse aqui. Assim, né? E isso aqui vai ter que ser igual a 1 sobre S ao quadrado. Ops, mais 1. Então nós ficamos de modo que nós ficamos o seguinte. S é a quarta. F de S é menos Y3 menos S Y2 menos S ao quadrado Y1 menos S ao cubo. Não, S ao cubo. S ao cubo Y0 igual a 1 sobre S ao quadrado mais 1. Professor, por que isso é igual a 1 sobre S ao quadrado mais 1? É a transformada de seno de x, né? Não estou tomando os dois lados, né? Tá. Bom, agora veja só, isso aqui foi só a transformada do S a quarta. Eu ainda tinha que fazer mais coisa aqui, peraí. E agora eu tenho que transformar, fazer desse cara aqui, né? Que vai dar S ao quadrado, F de S, menos o quê? Vamos lá, S ao quadrado, então começa com Y' de 0, mais S, Y de 0. Tá certo? Que é quando é Y ao quadrado, tá? Então isso aqui vai dar... não precisa colocar isso aqui ainda não, tá? Pode confundir colocar isso aqui, porque não é a equação toda. Eu vou colocar assim, ó, transformada de Y a 4. É isso. Aqui eu vou colocar transformada de Y a 2. Então dá isso aqui, que é igual a S ao quadrado, F de S, menos S, vou colocar menos Y' é Y1, isso é número, né? Menos S, Y0. Tá? E a transformada do Y é o próprio F de S, né? Mas vou colocar aqui de qualquer forma por completude. E Y é igual a simplesmente F de S. E a equação então fica assim, esse pedaço aqui da parte a quarta, mais, deixa eu apagar isso aqui, mais esse pedaço aqui, que é isso,
vezes 3, né? Menos esse f de s, que é esse cara aqui, menos ele daqui, agora sim, é igual a 1 sobre s ao quadrado mais 1. Tá? Então, isso aqui eu posso simplificar, aqui, simplificando. S é a quarta, mais 3s menos 1, f de s, inclusive evidência, tá? Menos. Vamos passar para o lado de lá. É igual a 1 sobre s ao quadrado mais 1, mais y3, mais y1, mais 3y1, y3, mais 3y1, passei para o outro lado lá, né? Ficou uma constante, mais s, y2, mais y3y0, s, ou já pus o s, né? Y2, mais 3, y0. O s está de fora. Mais s ao quadrado, y1, só tem ele aqui, né? Mais s ao cubo, y0. De modo que f de s, que é a solução no nosso espaço, vou chamar esse espaço de espaço recíproco, tá? É igual a 1 sobre s ao quadrado mais 1, vou colocar isso em parênteses agora, vezes esse cara aqui, mais eu pegar esse troço todo aqui, ó, e vou colocar tudo junto. E aqui embaixo eu coloco esse cara aqui. O que significa isso? Isso é importante, é o seguinte, vocês viram como foi trivial fazer a resolução? A resolução eu não precisei fazer integração nenhuma. Eu achei o f de s como uma coisa algébrica, tá? Ó. Agora, qual é o problema? Já resolveu, só que resolveu nada, né? Porque você precisa de voltar para o espaço. Então, o que você está fazendo? Você está saindo do espaço, no qual essa equação pode ser mais complicada de ser resolvida. Aí você vai para um espaço em que ela é mais simples de ser resolvida, mas agora você tem que pagar o bônus, porque não tem almoço grátis, de voltar ao espaço original, tá? Vejam. Professor, no 3S não seria ao quadrado? No 3S não seria ele botar quadrado? É verdade, exatamente. É porque tem. Cadê isso aqui? Esse S ao quadrado, é? Eu não lembro. Sim, claro, né? S ao quadrado aqui, né? Isso mesmo. Quadrado aqui, né? Porque vem daqui, né? 3S ao quadrado. Então nós temos que fazer uma espécie de inversão da transformada. Para sair de f de s e ir para f de x. Agora, isso é tema da aula que vem, tá? Transformadas inversas de Laplace. Porque aí, se você souber fazer isso, você vai para um espaço em que você resolve bem a equação, aí depois você volta para um espaço em que você resolve mal. Aí aquelas propriedades são importantíssimas. Porque a ideia aqui seria, bom, mas assim, qual é a função que, transformada por Laplace, vai dar um troço desse aqui? Aí tem técnica para chegar nisso, tá? Tem técnica. Por exemplo, é importante saber que esse cara aqui não tem raiz real, e que esse cara aqui talvez tenha. Vamos ver aqui. Solve. Tem raiz real. É um horror, mas tem raiz real. Não importa, né? Se é feio ou bonito, não interessa. Tá? Então, isso aqui eu vou fazer uma espécie de integração por partes aqui, tá? Idem nessas partes aqui. Então, nós vamos na aula que vem ver as integrais, as transformadas inversas de Laplace. Vamos voltar a essa questão das equações, tá? Colocando equações mais complicadas, porque aqui eu não coloquei nenhum coeficiente que dependa de x, né? Eu fiz isso de propósito, por isso que aplicação básica, tá? Se eu colocar um x aqui, ou um x aqui, ou um x aqui, a coisa complica um pouquinho. Mas ainda fica interessante de resolver. Mas o método é esse. Aí, obter a transformada inversa, que é o bode, tá? A transformada inversa disso aqui é mais enrolado de ser obtido analiticamente, assim, diretamente. Por isso que é importante saber as propriedades, tá? Nós na aula que vem vamos ver as propriedades da inversa. Por quê? Porque se tentar inverter por integração, a integração que você usa é uma integral complexa, não é mais uma integral real. Então você tem que saber fazer integração complexa. É até muito bonito o cálculo, só que no way para nós aqui, tá? Isso eu vejo isso quando eu ensino física e matemática. Aí eu vou até essa parte de números complexos, tá?
É isso. Professor, só por meio de curiosidade, você pode mostrar qual que é a integral? Posso, vou pegar ela aqui, já está prontinha a coisa. Ela usa um percurso que eu esqueci agora, Bromberg, peraí, ver aqui, transformada, Laplace, inversa. É aquela função de Lambert? Não, é o percurso de integração mesmo, sabe? O percurso de integração dela é um percurso que não é trivial, deixa eu ver se eu acho aqui. Transformada de Laplace inversa, deixa eu ver aqui, todo mundo só faz usando as propriedades, então por isso que é difícil de achar a integral aqui. Mas eu acho aqui, peraí, integral complexa. Rapaz, que dureza de achar esse troço. É muito pouco comum o uso disso, porque aí o buraco é mais embaixo. Né? Difícil de achar aqui. Peraí. Caminho de integração, deixa eu ver aqui. Caminho de integração. Não consigo achar de jeito nenhum. Achei. Você usa, deixa eu colocar aqui para você ver. Você usa um caminho de integração no plano complexo assim. Tá? Por quê? Porque você não pode simplesmente colocar uma exponencial com um S positivo, invertendo, e achar que a coisa vai dar certo. Tá? Porque aí o troço vai tender para infinito. Então, para que a integral faça algum sentido, você tem que fazer essa integração nesse percurso aqui no plano complexo. Aí você tem a parte real do S, a parte imaginária. Tá. Mas aí é realmente um pouco mais complicado. Isso aqui. Eu esqueci o nome. E tem um nome isso aqui. Talvez aqui tenha um nome. Bom, Bromwich. Não é Bromberg, não. Bromwich. Contorno de Bromwich. Então você faz isso aqui assim e consegue calcular a integral inversa. Tá? E é bacana, porque você aplica isso aqui naquelas funções básicas e você obtém tudo que está na tabela, obviamente, né? Só faltava não obter. Então, mas aí quando você tem funções mais complicadas, aquilo ali é bem interessante ser usado, porque para coisas assim simplifica o cálculo. Bom, mas é isso, tá? Então agora o que nós vamos fazer, na aula que vem eu ainda vou falar um pouquinho de definir algumas funções especiais que estão associadas a transformadas de Laplace. Eu não continuo agora porque vocês têm aula, né? Então pode ser que estejam cansados. Mas eu falo um pouquinho das funções especiais que surgem das funções das transformadas de Laplace. E aí a gente passa então para as transformadas inversas e a solução de equações diferenciais. Usando transformada, acabou. É só isso, tá? Tranquilo.